dia, galera! Hoje nós vamos apresentar um podcast que fala sobre a tecnologia e a invasão da privacidade. O nosso grupo é o número 8, com os integrantes de eu, Beatriz Yukui, Eduardo Balduino, Gabriel Lopes e Gabriel Barbosa. Vamos apresentar esses dois tópicos importantes, já que a tecnologia se faz muito presente em nossas vidas. Um desses tópicos é a evolução da tecnologia. A tecnologia, ela começou a surgir em um período muito distante. Podemos dizer que as primeiras invenções, da humanidade foi as ferramentas que o homem pré-histórico ele desenvolveu para aperfeiçoar sua caça e assim conseguir obter o seu alimento com maior facilidade. Logo depois disso veio a descoberta do fogo, que pode ser considerada como a primeira descoberta de grande importância, né? E como invenção, é claro que não podemos deixar de citar a roda, sendo responsável por um grande progresso nessa fase inicial. Toda evolução tecnológica sempre terá o intuito de deixar a humanidade em constante evolução. Este é o ponto positivo que todas as tecnologias passaram para a humanidade. Assim que o carro foi inventado, por exemplo, ir de um ponto A para um ponto B ficou imensamente mais fácil e prático, e principalmente mais rápido. Se pensarmos no tempo em que as tecnologias foram desenvolvidas, observaremos que tudo isso ocorreu e ainda ocorre de maneira incrivelmente rápida. Do momento que foi inventado o primeiro automóvel até a chegada do homem na Lua, podemos ver um intervalo de apenas 80 anos. Quando falamos a palavra apenas, pode parecer estranho dizer que foi rápido, mas de fato, 80 anos de diferença entre o primeiro automóvel até a primeira viagem do homem à Lua é de pensar que isso foi muito rápido, em vista das evoluções tecnológicas que aconteceram simultaneamente neste período. A tecnologia visa aprimorar algo e tornar a vida em sociedade mais fácil. O telefone, por exemplo, possibilitou que duas pessoas conversassem, mesmo que elas estejam a milhares de quilômetros afastados. E o telefone hoje se tornou uma verdadeira máquina, onde podemos ouvir músicas, fazer downloads e tirar fotos, jogar, assistir TV e de vez em quando fazer uma ligação. A música é um exemplo fácil de mostrar como a evolução tecnológica é rápida. Primeiro surgiu a vitrola com os discos de vinil, depois as fitas cassete e em seguida o compact disc, ou seja, o CD. E por último, o MP3. Podemos armazenar as músicas que ouvimos durante toda a nossa vida, ou de uma geração inteira, em um pequeno aparelho. As tecnologias se evoluem de modo tão rápido que é possível que a atual geração não se adapte com as tecnologias que surgirão daqui a 40 ou 50 anos. Isso deixa com que as pessoas não se adaptem e fiquem excluídas, fazendo com que elas percam muito conhecimento e muitas oportunidades neste processo. Fora que o significado de realidade está mudando, porque a realidade virtual já está cada vez mais presente na nossa vida, que o homem está se tornando tão dependente dos aparelhos que, se tiver de voltar a papel e caneta um dia, notarão as dificuldades. As mudanças sociais devem ser refletidas seguindo a ideia de ensinar e tornar acessível a tecnologias a todos, não substituir velhos hábitos e métodos eficazes por tecnologias que podem não apresentar o mesmo resultado, continuar desenvolvendo novas tecnologias para o aprimoramento da vida humana no que diz respeito à educação e à saúde principalmente, pensar em novas tecnologias que não agridam tanto o meio ambiente. As primeiras evoluções da tecnologia visavam melhorar a forma como buscamos alimento. Hoje ela se encontra na busca por novas maneiras de tornar o ler, ouvir e escutar, por exemplo, de forma nova e inteligente. O homem está cada vez mais dependente da máquina e isso mostra que essa evolução nunca irá parar. Ela só tende a continuar sempre, porque o bom disso tudo é que a humanidade quer evoluir constantemente. Bom, o nosso segundo tópico a ser abordado agora nesse podcast é a tecnologia nos dias de hoje. Com o avanço da nossa época atual, a tecnologia ela está cada vez mais presente na nossa vida moderna. A tecnologia, nas nossas casas, ela já possibilita um maior conforto, seja pela presença de computadores ou TVs, celulares e qualquer outro meio de tecnologia que vai evoluindo com a gente. Nas empresas, ela possibilita um maior crescimento, tanto empresarial como também na produtividade. A internet ela foi uma invenção que se iniciou em um laboratório e com a sua popularização, ela permitiu a popularização do conhecimento. Dependência tecnológica, ou nomofobia, é um quadro clínico caracterizado pela falta de controle de um indivíduo sobre seu uso de internet, jogos e smartphone. Este diagnóstico tem sido estudado há cerca de 5 anos por especialistas.
Estima-se que 10% da população sofra deste mal, que vem crescendo exponencialmente. Ultimamente, o assunto vem à tona quando vemos crianças e adolescentes mexendo nos celulares com muita facilidade. Porém, segundo o Museu de Comunicação de Berna, a cada dia um adulto recebe o conteúdo de 12 mil livros. Dá para acompanhar? Na vida adulta, aliás, é muito comum que a necessidade de manter-se sempre bem informado na vida pessoal e no trabalho cause esse tipo de ansiedade. Como diz Lívia Bicardo, a tecnologia é um meio que nos ajuda a melhorar as nossas vidas. Pode ser também um motivo de problemas de saúde e de relacionamento. As pessoas tendem a acreditar que as ferramentas resolverão todo e qualquer problema. E não é bem assim. Parece exagero? Bom, dá uma olhada nos 8 sinais de dependência da internet. 1. Preocupação excessiva com a internet. 2. Necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação. 3. Exibir esforços repetidos para aumentar o tempo de uso da internet. 4. Apresentar irritabilidade ou depressão. 5. Quando o uso da internet é restringido, apresenta irritabilidade emocional. 6. Permanecer mais conectado do que o programado. 7. Ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. E 8. Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas. E atenção, a dependência tecnológica não vem sozinha. O quadro é comumente associado à ansiedade, timidez excessiva, depressão e déficit de atenção. O tratamento da dependência de tecnologia é, na maioria das vezes, psicoterápico. As intervenções medicamentosas ainda estão sendo estudadas. Vamos repensar os hábitos de tecnologia em prol da nossa saúde mental. Bom, o tema que a gente vai começar a abordar a partir de agora, nesse podcast, é o nosso assunto principal, que é a invasão de privacidade, que é uma das consequências que acarreta, né, com essa evolução da nossa internet. Hoje em dia, todos nós conseguimos ser famosos, ou pelo menos quase. Ao menos é essa a percepção que nós temos ao procurarmos a nossa trilha digital na internet. Perfis em redes sociais, participação em seleções, comentários em portais de notícias, por exemplo, e até divulgações em sites próprios. Todos eles confirmam a nossa existência. Soma-se a esse processo o acompanhamento de empresas como o Google ou o Facebook, que conseguem saber onde estivemos, as pessoas que interagimos, os assuntos que procuramos e até mesmo as fotos nas quais a gente aparece. Todo esse movimento ele tem transformado a vida privada em pública e com exposição constante de rastreamento de todas as nossas experiências. Se a tecnologia é uma facilitadora para guardar e organizar dados, permitindo que tenhamos acesso a documentos e fatos que seriam encontrados há alguns anos apenas em procuras extensas em bibliotecas, ela também pode ser um perigo se não for bem administrada. E em grande parte das vezes a culpa é do próprio usuário. Muito do que expõe sobre o nosso cotidiano é por escolha própria, seja pelas publicações que disponibilizam dados que podem comprometer a segurança, ou seja por acertarmos condições propostas em dezenas de linhas para ter acesso a diversos serviços gratuitos ou pagos. O famoso caso da Cambridge, que utilizou de maneira indevida os dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook, repercutiu nos últimos meses pela dimensão do impacto. Devido às brechas da maior plataforma social do mundo, a Cambridge teve acesso às informações de pessoas, além das quais consentiram com o termo. Tudo isso foi supostamente utilizado em campanhas eleitorais nos Estados Unidos e podem ter influenciado na vitória de Donald Trump e na corrida presidencial de 2016. Desde então, o Facebook tem buscado formas de prover mais segurança, mas a própria mídia social fatura ao utilizar as informações que compartilhamos com ela. Nesse cenário, é interessante apontar o que poucos levam em consideração. Ao menos, observamos a preocupação de explicações para computadores e smartphones sobre medidas de segurança de dados. Mas o que acontece quando incluímos a internet das coisas nessa equação? Qual a quantidade de dados estamos fornecendo sem sermos questionados se querer os mesmos compartilhá-los? E o mais importante, o que tem sido feito com essas informações? Seria mesmo a perda de privacidade um fator que pode influenciar na nossa perda de liberdade? Bom, esses questionamentos levantados acima pelo Gabriel Barbosa, eles são realmente muito bons para você parar e refletir sobre eles. Mas a gente não pode apenas demonizar esse processo.
até porque também nos beneficiamos da perda de privacidade. Isso quando ela é compartilhada de uma forma controlada e utilizada com inteligência. Por exemplo, receber sugestões de filmes ou notícias conforme os seus gostos pode ser um grande facilitador. Além de que, ao saber das nossas preferências, as empresas elas podem se adequar para atender melhor às nossas necessidades. Nós somos tratados como indivíduos e tudo passa a ser personalizado. Entretanto, até que ponto não prejudica quando o que deveria ser privado acaba se tornando público? De toda a exposição que temos nos dias atuais, tem algo que realmente é uma perda. Não existe mais o direito ao esquecimento. O passado acaba sempre voltando com tantas informações disponíveis, muitas das quais passamos a perder o controle. O conteúdo disponibilizado na internet é compartilhado, copiado, roubado. Estar conectado tem um preço. A vida online influencia diretamente a offline. O que deve prevalecer nesses casos é o bom senso e o maior desafio está em encontrar o ponto de equilíbrio entre a exposição e a privacidade. Bom, ainda sobre a invasão de privacidade, agora vamos falar sobre alguns dos casos, né? Como o primeiro caso, que é o da Marriott International, que anunciou em novembro de 2018 que haviam sido roubados os dados de aproximadamente 500 milhões de clientes. A violação ela ocorreu inicialmente em sistemas que suportam as marcas dos hotéis Starwood, mas os atacantes eles acabaram permanecendo no sistema depois que a Marriott ela adquiriu o Starwood em 2016 e não foram descobertos até setembro de 2018, assim fazendo com que eles permanecessem no sistema. Os invasores eles conseguiram reunir algumas informações de contato, número de passaporte, informações de viagens e até mesmo outras informações pessoais. Acredita-se que os números dos cartões de crédito e as datas de vencimento foram vazadas de mais de 100 milhões de clientes. Mas a Marriott ela não tem certeza se os hackers eles conseguiram quebrar a criptografia dos números dos cartões de crédito. Mas também não quer dizer que eles não conseguiram. Com mais de 500 milhões de usuários, Sina Weibo é a resposta da China para o Twitter. No entanto, em março de 2020, foi relatado que os nomes reais, nomes de usuários do site, sexo, localização e, para 172 milhões de usuários, números de telefone foram postados para venda nos mercados da Dark Web. As senhas não foram incluídas, o que pode indicar porque os dados estavam disponíveis por apenas 1.799 ienes, ou seja, $250. Mas não existem apenas casos grandes como esses citados anteriormente. Muitas vezes são casos pequenos que ganham enorme repercussão, como o caso recente de uma menina de apenas 10 anos abusada sexualmente pelo tio, que acaba engravidando. Assim como a lei provém, a jovem teve o seu direito de fazer o aborto de forma legal. Mas uma mulher conhecida como Sarah Winter, uma militante de extrema-direita, divulgou informações sobre a menina nas redes sociais, revelando o acontecimento e até mesmo o hospital no qual seria realizado o aborto. Assim, provocando protestos em frente ao hospital contra a realização do aborto, causando ainda mais danos psicológicos na jovem, que além de ser uma vítima de estupro, também se tornou uma vítima de invasão à privacidade. Falando agora sobre as leis, a nova legislação diz que invadir um computador para obter, adulterar ou destruir dados e informações sem autorização é crime, que pode levar a pena de prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa. Na tentativa de inibir os crimes no mundo digital, foi criado o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. A lei estabelece princípios, garantias e deveres para uso da internet no Brasil, explica o advogado Cláudio Dias Batista. Abre aspas. O marco foi muito bom nisso, para fortalecer a ideia de que o Poder Judiciário pode dar ordem aos provedores, aos mecanismos de buscas e fazer aquilo que for importante para resguardar a privacidade e os direitos das pessoas. Fecha aspas. Outra lei que possa valer é a de proteção aos dados. Ela ainda está sendo discutida e, se aprovada, deverá cobrir o abuso daqueles que utilizam informações pessoais. O foco deste estudo volta-se para o caso da atriz Carolina Dickmann, que foi vitimada em maio de 2011, quando teve seu computador invadido por hackers que roubaram suas fotos íntimas e publicaram na internet. O caso teve grande repercussão na mídia nacional, que motivou a aprovação da Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, conhecida também como Lei Carolina Dickmann,
que veio alterar os artigos 154, incluindo os artigos 154A e 154B, como também 266 e 298, todos do Código Penal. Com base nos nossos estudos e pesquisas, concluímos que a tecnologia nos beneficia, mas assim como a maioria das coisas, ela também tem o seu lado ruim. Por isso, sempre devemos ser cuidadosos e responsáveis com o que diz respeito à nossa vida. Esse foi o nosso podcast. Obrigada pela atenção e desejamos a todos um bom dia.